que honra ter a sua presença aqui no canal do YouTube do Sidney Botelho. Já peço para se inscrever, tá bom? Também do podcast Business in Connections, além do IG Play, do Portal IG, do canal do YouTube do IG. Hoje nós vamos falar com uma personalidade do mundo executivo. E, aliás, começou lá de baixo, sendo estagiário, se tornando vice-presidente e, ao mesmo tempo, com toda essa estratégia, começou a dar consultorias e hoje realmente leva muito conhecimento para grandes líderes no Brasil e no mundo. Otávio Alves Júnior, que honra! E ainda está sorrindo. Muito obrigado, meu cara. A honra é minha estar aqui com você, Sidney. Um prazer, hein? Pela primeira vez estamos aqui cara a cara. Muito obrigado. E, aliás, ele é top voicer no LinkedIn, caramba. As coisas vão se desenrolando. Você sabe que eu acho que nesse mundo moderno que a gente escolheu viver, ter várias fontes de renda faz sentido, né? Para nossa estabilidade financeira no longo prazo. Então eu comecei a pensar uns anos atrás, poxa, o que eu posso fazer em paralelo com a minha carreira executiva que não tenha conflito de interesses? Daí veio o Otávio, criador de conteúdo, na área de liderança, carreira, autoconhecimento, veio esse reconhecimento do LinkedIn Top Voice, o meu podcast, que se chama LideraCast, que está aí transformando a vida das pessoas, e as minhas aulas em curso de MBA. E aí vamos trabalhando, lá vamos no tentando... FIA, né? Lá na FIA, exatamente, meu caro. E vamos cada um potencializando o outro. É um case da minha vida executiva que eu trago para a sala de aula, que eu trago para o episódio do podcast, que eu trago para um bate-papo gostoso que nem esse. Não, eu tô preocupado porque eu também tô nessa trajetória, mas sua barba tá muito branca. Talvez ela tenha começado a embranquecer antes da tua, né? Não, a minha preocupação é essa. Pelo menos o cabelo eu consegui fazer uma articulação aí e tal, crescendo. Mas a barba, não sei, acho que eu vou ter que passar uma tintazinha. Quem sabe, quem sabe. É pra poucos essa aqui. Mas se eu chegar assim, com tanta experiência igual a sua, eu já fico feliz. Vamos lá. Eu também comecei como office boy, eu acho legal contar essa história, né? Você veio lá de trás, estagiário, cara. Eu sou estudante de engenharia, comecei a fazer estágio sempre na área de vendas. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei do contato com os clientes, os desafios de entender a perspectiva do cliente, para a gente poder oferecer os nossos produtos e serviços mais customizado possível, para atender o que o cara quer, para que ele fique satisfeito com o dinheiro que vai gastar comigo, né? Então a área de venda sempre me ensinou muita coisa, as viagens, eu faço negócios no exterior já há quase 15 anos, então negócios em muitos países, várias perspectivas diferentes, questões culturais, idioma, e a minha carreira foi se desenvolvendo. Rapidamente eu percebi que os meus resultados eram muito potencializados pelas minhas equipes. Daí veio a ideia de começar a estudar mais relacionamento humano, psicologia, inteligência emocional, para que eu pudesse me conectar mais com as minhas equipes. E isso os louros vieram. As equipes mais conectadas, mais engajadas, mais comprometidas vão gerar melhores resultados. E aí, os meus chefes ficavam felizes comigo e as coisas foram caminhando. E a área de vendas acabou ficando pequena quando surgiu uma oportunidade para assumir uma direção numa multinacional alemã. Foi um grande desafio. Aí eu estava não só responsável pela área de vendas, mas fábrica, engenharia, almoxarifado, finanças, contabilidade, né? Fui aprender várias coisas novas aí e me tornar líder de líderes, que é um outro jogo. Que é uma dificuldade porque você trabalha com a vaidade. Só colocar, você que trabalha com líderes, eu também trabalho com treinamentos, mas hoje eu vou explorar, eu sou aquele cara que eu finjo não saber nada para a pessoa me mostrar. E não tem pauta aqui não, viu, gente? Só deixar bem claro. Vamos indo, é um bate-papo. Quando você começou a crescer, qual foi a sua percepção? Porque o seu líder poderia ficar incomodado pela sua iniciativa, com a sua vontade, praticamente com o seu ritmo. Isso nós estamos falando porque somos de uma geração próxima, né, ou igual, mas ao mesmo tempo nós tínhamos isso, essa vaidade dos líderes mais antigos com medo dos jovens roubarem e puxarem o tapete, que não era puxar o tapete, mas sim pela velocidade ultrapassarem eles. Como que você trabalhava isso naquela época? Você sabe que eu tive uma felicidade muito grande, porque os chefes que eu tive sempre me apoiaram, sempre me abriram as portas, sempre foram pessoas que delegaram, e o chefe mais legal que eu tive, ele delegava o indelegável. E eu aproveitei, aprendi muito.
Porque na medida em que eu ia assumindo coisas, não sabia bem como fazer, e aprender como é que fazer, vem a melhoria contínua. Tá. Aprender como é que fazer, como é que vou me conectar, e os resultados foram vindo. Então eu não tenho o que reclamar no sentido de ter tido chefe chato, pessoa que me puxou o tapete. Isso comigo não aconteceu, felizmente. Não, isso é muito bom, porque eu mesmo, né, sempre tive também grandes líderes que me incentivaram, curtir só uma vez que um líder, Sidney, qual que é a sua pretensão aqui na empresa? Eu quero assumir o seu lugar. Só que eu quero que você cresça, porque com certeza eu seria o primeiro a ser escolhido para assumir a sua posição. É verdade. Sabe, eu falei isso, ele abriu um sorriso, então você tá comigo. E fui mesmo nessa forma gradativa, e isso é legal, quando existe uma conexão, como Verdade, você falou. Verdade, cara. E trazendo um pouco mais para o seu futuro, né, ou já é passado, liderar líderes. Pô, e ainda mais líderes que muitas vezes são pressionados pelo conselho, pelos grandes A executivos. pressão está por todos os lados. Tá, Eu acho que o grande diferencial é a gente ser capaz. Eu tô no olho do furacão, mas eu tô sereno dentro de mim. tá. Eu tô conectado comigo. Eu acho que esse é o grande ponto, porque não importa o estágio da carreira que a pessoa esteja, pressão vai ter. Tá. Cobrança vai ter, né? Aprender a lidar com isso, aprender a prosperar quando outros desistiram. Porque a grande verdade é que muita gente gostaria de estar onde você está, mas poucos estão dispostos a fazer o que você se dispôs a fazer. Sim. Porque você está sentado nessa cadeira aqui não é de cair de mão beijada, tenho certeza. Esse é o grande ponto, né? Muitas vezes a gente vê profissionais mais jovens sem essa percepção. Pô, primeiro eu preciso mostrar o meu valor para depois ser reconhecido. Me parece que muitas vezes a gente se vê em situações que a pessoa quer primeiro ser reconhecida para depois mostrar o valor. Aí esse descompasso fica ruim para todas as partes, né? Isso é a questão da internet, né? É aquela questão, você mostra uma foto, será que a foto é aquela mesma? Exatamente. Nossa, minha esposa caiu nesse conto lá, eu tava no aplicativo, ela viu minha foto, aceitou match. o match, olha o que aconteceu Você com vê? ela, pô, coitada, né? Mas eu pus a melhor foto, fiz aquela foto de LinkedIn, executiva. Deixa eu falar aqui dos apoiadores. Opa, fala aí. Falar que o nosso Business in Connections, ele tem o apoio da agência Soldigi, isso mesmo, cuida de toda a marca do grupo Sidney Botelho. Também a Doco Technology, você precisa ter um CRM para controlar toda a sua rotina, aquele funil, Bitrix 24, Doco Technology, também Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos, palestras, treinamentos, feiras e também festa de aniversário. Toye Produções e Eventos, Unielas Marcas e Patentes, não deixe sua marca sem registro, alguém pode vir e pegar a sua ideia também. Tem a Toye Treinamentos, aumentando a performance do seu time. Tem um call center, tá tendo muito turnover. Método Agir para Vencer da Toye Treinamentos. E por fim, a nossa patrocinadora master, a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Venha para a Voice Training, aprenda a se comunicar tão bem quanto o Otávio Alves Júnior. Muito obrigado. Otávio, e diante desses desafios, quando você abandonou, fala, chega, agora eu vou treinar mesmo. Meu caro, eu acho que esse momento ainda não chegou. Não sei nem se vai chegar. Mas quando você estava lá, CLT ou Continua CLT. Continua? Eu sou vice-presidente CLT numa multinacional alemã hoje. Qual que é a empresa? Chama Rereus Electronite. Parabéns! Temos uma fábrica aqui em Diadema, uma fábrica em São Bernardo, uma linha de montagem. É que você tá tão tranquilo, camiseta, um VP anda assim, Rapaz, cara. É a inteligência emocional. Tá. Primeiro, as minhas equipes são altamente treinadas. Tá. Então, eu tenho certeza que eles estão lá comprando, produzindo, entregando da melhor maneira, seguindo todas as nossas políticas, né? Que E legal. nós precisamos também compreender que eu trabalho muitas horas. Tá. Então, eu não tenho problema em tomar 2 horas do meu dia para estar aqui com você. Pô, mas é maravilhoso a troca de informações. E quando eu tô na fábrica, eu tô também de camisa polo, eu tô de calça jeans, eu acho que nós temos que ser quem a gente é. Sempre que eu vou tentar usar uma máscara para mostrar que eu sou alguém que eu não sou, eu tô gastando uma energia vital minha para parecer quem eu não sou. Quando eu posso usar toda a minha energia para criatividade, para me conectar com os clientes, para melhorar os meus processos, é isso que eu quero das pessoas. Que elas sejam quem elas são. Otávio, você está trazendo algo que quebra talvez uma mística, aqueles paradigmas que as pessoas têm. Você é um executivo, você é um VP. E ao mesmo tempo com uma fluência, um coração aberto para falar, porque existem ainda muitas restrições com alguns líderes
que chegam ao topo e começam a ter um time ali que blinda para chegar até ele? Me parece, meu caro, que muitos de nós acabam não percebendo o poder das conexões. Tá, Eu acredito que juntos a gente vai muito mais longe e sim, vai muito mais rápido. tá, E nesse mundo que a gente vive, a falsidade tem perna curta. Nós precisamos buscar formas de nos conectar com as pessoas pelo coração. sim, E quando a gente se conecta pelo coração e nós estamos todos na mesma página, é como aquele barco viking. A empresa é um barco viking, cada um está segurando um remo daquele. E as pessoas vão remar com afinco. No passado, vamos na Roma Antiga, aqueles escravos remavam o barco debaixo do chicote. Com a chicotada, todo mundo remava com afinco. Agora, hoje em dia, não tem mais essa. Nós precisamos estar todos conectados pelo coração, todos sabendo por que nós estamos ali, para que as pessoas queiram remar, para que as pessoas queiram caminhar aquela milha a mais, para que as pessoas queiram inovar. Porque numa linha de montagem é mais simples. Eu faço uma cronoanálise, essa linha produz 1000 peças por hora. A cada 1 hora tem que cuspir 1000 peças. Se foi menos, opa, vamos analisar. O que aconteceu? Se foi mais, melhoramos. Vamos mudar o padrão e vamos começar a produzir 1000 peças e 10, por exemplo. tá. Agora, no escritório, o trabalho intelectual, inovação, criatividade, análise crítica, resolução de problemas, quanto que é o ideal? É meio relatório por dia? Ou é 1/4 de inovação por semana? Você percebe? É muito do coração das pessoas Sim. pessoas compreenderem que tem momentos que eu vou ter que trabalhar mais pelo grupo. Não é pela empresa, não é pelo projeto, pelas pessoas. Isso é que conecta. Esse aqui é o meu ponto. É assim como eu procuro ser. E nós só vamos conseguir nos conectar com as pessoas nesse nível se a gente estiver de fato sendo quem a gente é. O Otávio é esse cara aqui. Não, e é interessante o que você está falando, e por quê? Você vive no mundo dos executivos, eu também, e às vezes são intocáveis, e não existe o intocável. Não existe. Porque é até desagradável se você não tiver a porta aberta para as pessoas entrarem. Tudo bem, sempre respeitando todo o cuidado, respeitando as pessoas como um todo, a hierarquia, o momento certo. Eu acredito que isso daí é muito importante. E esse pontinho de liderança, você acha que falta nos dias atuais? Eu acho que nós estamos caminhando rapidamente para uma condição bem melhor. Tá. Agora, o ser humano sempre vai existir aqueles que são mais abertos e os menos abertos. As mais abertas, as menos abertas, né? Mas acredito que na média estamos avançando. Tá. Estamos avançando. Mais e mais pessoas estão percebendo que é com as outras pessoas da equipe que a gente vai chegar lá. Porque nesse mundo também, olha uma outra perspectiva legal. A gente vive um mundo em acelerada transformação, concorda? Né? Acho que todo mundo que está conosco aqui concorda Tudo comigo. que nós falamos há um segundo atrás já ficou obsoleto. Você vê, quem consegue sozinho ou sozinha compreender todo o cenário, com tanta mudança, com tanta perspectiva diferente, eu acredito que as minhas equipes, cada um vai trazer a sua perspectiva, se eu permitir. E é a perspectiva dessas pessoas que vai enriquecer a minha. Porque pode ter alguém lá no meu escritório que percebeu um ponto cego do plano que a gente traçou semana passada. Só que se essa pessoa não tiver a liberdade de se expressar, esse ponto cego vai ficar lá dentro dela. E pode ser que amanhã, quando essa estratégia estiver sendo implementada, esse ponto cego pode causar um retrabalho, pode causar um aumento de custo, um aumento de prazo, uma nova discussão com clientes, percebe? E Sim. tava lá na equipe, cara. Nós líderes, é que não permitimos que essas pessoas se expressassem. Não tivemos uma empatia escutativa para incluir a todos na conversa. Esse é um ponto que é um refinamento da liderança, que pode ser que fique essa sugestão aqui para a sua audiência, que é tão grande, tão importante, tão capacitada, um ponto de oportunidade de melhoria aí para muitos líderes. Permitir que as pessoas se expressem e sejam quem são. Não, e eu sempre falo isso, a permissão é algo fundamental. O que eu já passei, né, em situações de restrições, principalmente na camada operacional, cara. O líder, ele não tem... O líder tem paciência com a camada operacional ou não? Olha só, eu tenho... Fala nos seus treinamentos, na sua eu vivência. vejo só, a minha perspectiva é o seguinte, cada pessoa que está recebendo um salário da empresa tem que contribuir, pode contribuir e quer contribuir. Tá. Então, a pessoa mais humilde vai conhecer da rotina de trabalho dele ou dela muito mais do que eu jamais vou conseguir. Sim. Se eu quero, pensa num polvo. Como é que o polvo se alimenta? Ele vem com os tentáculos tateando o fundo do mar. Cada tentáculo captura
um peixe, um camarão e traz para que o povo coma. A empresa é assim, cara. Sim. Cada líder, cada gerente meu, cada supervisor meu é um tentáculo do povo. Tá. Eu, da minha sala, eu tenho uma capacidade limitada de enxergar oportunidades. Agora, os meus tentáculos, se estão engajados, comprometidos, empoderados, cada um deles e delas está nesse instante procurando alguma oportunidade de otimização, de redução de custo, né? Então não tem outra maneira. Ou o executivo vai trabalhar 20 horas por dia, não vai ter uma vida pessoal, vai se afastar da família, pode até ter sucesso, vamos dizer, empresarial. Agora, eu já tenho 52 anos. Eu entrei, de repente, no último terço da minha vida, meu caro. Opa, tá um cafezinho? Olha, muito obrigado. Só. Você vê, se eu tiver na média, olha só, se eu tiver na média, viverei mais 26 anos. Essa é a real. Como é que eu quero que os meus últimos 26 anos sejam? Alegres, contentes, com as pessoas querendo estar à minha volta, com as pessoas felizes e de certa maneira, interessadas em trabalhar comigo, você percebe? Então, é uma escolha minha. Eu posso me tornar um rabugento, mal-humorado, sabe? E aí, como serão os meus últimos 26 anos? É interessante, né? E detalhe que eu acho que você aqui no podcast tá mudando a mentalidade do time, que depois de 50 episódios já, chegou até café pra nós aqui. Você tá vendo, meu Ó, cara? louco, a primeira vez que o Sério? café vem ao vivo. Opa, aí sim. E tá Caramba, gostoso, hein? Tá Tá gostoso. gostoso. Parabéns. Você viu que eu até espantei aqui, É. por isso que eu vou trazer mais líderes como o Otávio. É melhoria contínua. Não, eles têm que melhorar mais, então. Eu acho que eu tava débito ao cara do chicote. Eu gostei do cara lá do Império Romano. Eu ia fazer isso, eu não tinha lembrado deles. Mas depois dessa mudança de mentalidade da Tem minha que mudar. equipe, que perfeição. Porque essa é a verdade. Para que a gente tenha os melhores resultados hoje, a gente tem que estar sempre disposto a nos atualizar. Sim. A versão do Otávio de 2018 dificilmente vai ser a mais eficaz para resolver os problemas de 2025. Que são muito mais complexos e muito mais acelerados e tudo mais, né? Não, e fora tanta tecnologia que Exatamente. surgiu, a mudança de personalidade das pessoas, a conexão remota, a inteligência artificial, ferramentas que surgiram. A cada momento, cara. Pô, foi muito. Vejo que muitas empresas, já trazendo essa questão de liderança, muitas empresas perderam um pouco a cultura interna, totalmente a conexão. Como você vê, 5 anos depois, as empresas, principalmente Amazon, Google, grandes empresas falando assim, opa, amiguinho, voltar para dentro da empresa porque precisamos de você aqui. Fala como líder e também fala num cenário geral. Quero 2 opiniões, porque você é um formador de opinião, você tem uma equipe, então, sem querer estar passando por esse processo, você vai se dar mal na resposta. Total. Você vai falar como líder e como especialista geral também, por favor. Pensando de forma geral, o trabalho remoto para as pessoas é uma coisa legal? Super legal. Tá. Você economiza tempo, você tem mais disponibilidade para sua vida pessoal e etc. Os números mostram que as pessoas trabalhando remotamente continuam com o mesmo nível de produtividade? Sim. Tem vários exemplos, né? Então, nessa parte, o trabalho remoto, ótimo. Agora, a questão da cultura, essa é a pergunta que ainda não está respondida. Porque com muitas pessoas trabalhando remotamente, de fato, manter coesa essa cultura é um grande desafio. E ninguém conseguiu. Não. Ninguém conseguiu, né? O fato de a cultura, de certa forma, se diluir, isso acaba tendo um impacto na inovação, acaba tendo outros desdobramentos. E é com relação a esses desdobramentos que as empresas estão pedindo para as pessoas voltarem. Agora, os talentos não vão voltar. Essa é a questão. Então, você tem toda a razão. N empresas já disseram, ou todo mundo volta para o presencial, ou tchau. E acho uma decisão importante e corajosa. Tá. Agora, o talento escolhe onde ele vai. Porque o talento está em falta, cara. A grande verdade é que sem o talento, não sobra nada de pé. Aí vem o diferencial. Como eu falei, nós somos da mesma geração. E a nossa geração, ela misturava o dom com a prática para chegar ao talento. Concorda? Concordo. Não, a nossa foi assim. Não vai falar que a Não, gente... não, concordo. Porque a gente teve que... tinha que pesquisar muito para você ser um diferencial. E eu conheço muitos nerds
as CDFs da minha época que hoje, pô, eu pensei que o cara ia ser um sucesso, o cara não é um sucesso. Alguma coisa aconteceu na vida dele que mudou a direção. E onde está esse talento? Me parece que, primeiro, eles são raros. Sim, é Né? quase a Raros e mosca raras, branca. né? Mosca branca. Mosca Raros branca. e raras, né? Então, primeiro, essas pessoas vão escolher onde querem trabalhar. Tá. Vão escolher com quem querem trabalhar. Então, primeiro, para você, líder que está conosco, você precisa se tornar um imã para atrair os talentos para a tua equipe. Essa é a grande verdade. Você tem que ser uma pessoa que as pessoas queiram trabalhar com você. Esse é um primeiro ponto, né? E flexibilizar o máximo possível. Então, o Otávio Executivo, o que nós estamos fazendo no Brasil? Eu implantei, num primeiro momento, todos em casa, né? Sim. Depois voltaram todos para o presencial. Hoje nós temos um sistema híbrido, que as pessoas escolhem o dia que não querem vir. E para os dias que a pessoa vem, nós flexibilizamos o horário de entrada e o horário de saída. Tem horário flexível. Para oferecer o máximo possível para que esses talentos queiram trabalhar conosco. Então, eu acho que o desafio que as empresas estão enfrentando é justamente esse. Qual é essa fórmula? Porque não é a mesma. Não adianta alguém escutar esse nosso papo, dar um copiar-colar numa outra situação. Pode ser que não funcione. Agora, você tem que analisar o ambiente. É olhar para os talentos que E você o projeto, tem, né? e os talentos que você quer atrair. Então, eu sempre coloquei muita energia a olhar, por exemplo, os nossos benefícios e quais são os benefícios das, por exemplo, as melhores empresas para se trabalhar da Exame e do Valor Econômico. Tá. O que a gente não está fazendo que todo mundo está? Daqui eu vou procurando esses gaps, porque o talento pode trabalhar onde ele quiser. Essa é a verdade. Quais são os gaps que eu tenho com relação às melhores? E vamos trabalhando, não dá para fazer tudo, né? Mas vamos trabalhando, procurando entender o que essas pessoas querem para oferecer aquilo que faz mais diferença. Me parece que um dos caminhos é esse. Agora, essas empresas que você citou, que decidiram ou volta para o presencial ou tchau, muito corajoso. Não, muito corajoso. Impor hoje, nos dias atuais, o jovem de hoje é diferente da nossa geração, totalmente, e aqui a gente não está defendendo geração. Não tem. Eu tenho uma filha... Certo nem errado. Eu tenho uma filha de 29 anos também, é uma jovem, mas, pô, é espetacular no mundo do e-commerce. Eu vejo que minha filha está nessa fase, é o talento. Ela escolhe onde vai trabalhar, saiu de uma multinacional alemã também. Eu falei, e aí, filha? Não, pai, saí, não queria. O meu projeto não estava interessante e ninguém me deu um outro diferente. Falei, mas você não poderia ter continuado, você tem filho, né? Sabe como são as coisas? Não, daqui a pouco eu já estou em outro. E assim é o talento. Ele consegue se recolocar rapidamente. E um outro ponto importante aí. Com essa questão da internet e a conexão que o mundo hoje tem, o talento trabalha, inclusive internacionalmente. Sim. Então, as empresas... Eu estou no ABC Paulista, por exemplo, né? Então, eu não vou mais buscar só talento no ABC. Eu posso buscar um talento onde eu quiser. Sim. E essa pessoa trabalha comigo remotamente, né? Não, Então, isso fez com que, vamos dizer, a perspectiva profissional de remuneração, de responsabilidade, autonomia, etc., do talento, explodiu. Comportamento humano. Como você está vendo as empresas em termos de realmente proatividade, aqueles, não o soft skill, o soft skill, a pequena mesmo, né? Não o hard deixa para lá, nossa, a pequena habilidade. Eu vejo que as soft skills, que são as competências comportamentais, estão sendo trabalhadas, né? É muito mais fácil, imagina que você não manje nada de Excel. Você pode, caso você queira, em uma semana, você já está fazendo macro. Que é alguma coisa até que é avançadinho no Excel. Sim. Né? Agora, se você for uma pessoa impaciente, não é em uma semana que você vai se tornar paciente. Então, as soft skills, para que você se transforme numa pessoa mais tolerante, numa pessoa mais empática, melhorar a tua comunicação, são competências transversais que levam mais energia. É preciso você querer, primeira coisa, né? Você querer e botar energia para chegar lá. Enquanto que a hard skill, eu não manjo nada de finanças. Eu vou fazer um curso de finanças para executivos não financeiros, dali a alguns meses eu já sei ler um balanço, sei ler um DRE, sei interpretar indicadores financeiros, né? Sim. Então, no começo da carreira, eu vejo que as competências técnicas, as hard skills, dão um impulso na nossa carreira. Agora, quando você vai subindo mais degraus na escada, a soft skill, a comportamento é fundamental. E quando você se torna líder de líderes, mais ainda. Porque, por exemplo, eu não sou um cara de controladoria, eu não sou um cara de tesouraria. Tá. No entanto,
esses departamentos estão embaixo de mim hoje. De alguma maneira, eu preciso sentar com esses especialistas e definir planos, e traçar macro, como é que nós vamos lidar com o dinheiro da companhia, no caso, né? Tá. Esse é o grande ponto. E quando muitas pessoas... Eu não sou um especialista na área. Eu preciso ter a humildade que o meu pessoal da administração manja muito mais disso do que eu. E para mim não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema nisso, né? Eu sou um cara que lida com as minhas limitações com muita tranquilidade. Eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser. É só me dar 10 mil horas. Com 10 mil horas, você toca violino? Não. Nem eu. Nunca fiz uma aula de violino. Em 10 mil horas, eu, você ou qualquer pessoa que está nos assistindo pode se tornar um violinista de sinfonia. 10 mil horas. Basta querer. Tem o episódio 9 aqui do podcast, da primeira temporada, que tem um violinista que veio aqui, sem dúvida nenhuma. Ele falou e vive só com violino. Então você percebe? É tudo uma questão do profissional entender para onde ele quer ir. Esse é um outro grande ponto. Quantas pessoas sabem que vida querem estar vivendo em talvez 2 anos ou 5 anos? Não, ninguém faz minoria, esse planejamento. né? Ninguém faz. Se você não sabe para onde você quer ir, como é que você pode tomar as melhores decisões para chegar lá? Sim. Se você não sabe que futuro é esse é um grande ponto aqui também, né? E certamente você que está conosco, você já escutou dos seus entrevistados e pelos contatos que você tem, o tal da busca pelo propósito, né? Tanta gente procurando o propósito, tão pouca gente encontrando. Porque é justamente esse objetivo que você tem para a tua vida. Sim. Sabe? E para que você construa esse futuro, precisa olhar para dentro. Precisa se conectar com cada um, se conectar consigo. Porque o meu futuro, para você, não serve para nada. Porque ele é o meu futuro, é o que eu quero para a minha vida. Assim como o teu futuro não me serve para nada. Nesse sentido... Serve de inspiração. Talvez inspiração. Talvez inspiração, né? Mas de qualquer maneira, de prático mesmo, se você espremer o meu futuro, não goteja nada para você. Nada. Porque a nossa vida é diferente, a nossa realidade é diferente, as nossas preferências são diferentes, né? Cada um tem que encontrar o seu. E com isso, ir dosando hard skills e soft skills para vir complementando esses gaps para chegar lá onde a pessoa quer. Nossa, sensacional. Deixa eu Faz falar... sentido, não? Não, totalmente. Deixa eu falar da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Olha só, vocês viram, o cara é top voice lá no LinkedIn. Você quer falar bem, quer ter toda essa estrutura, justamente a Voice Training treina você a se tornar um palestrante, viver vendendo conhecimento, treinando pessoas. Isso mesmo, QR Code na tela para você escanear e justamente agendar uma sessão experimental para você sim falar com os nossos especialistas e traçar um plano na sua carreira como treinador e como palestrante. Você tem uma empresa, tem líderes ali que não estão conseguindo se comunicar, a comunicação não está assertiva, está meio travadinha. Bora levar um treinamento in company também da Voice Training para a sua empresa e fazer com que o seu time realmente chegue ao êxito que você espera. Resolva sim problemas e, sem dúvida nenhuma, alavanque o seu negócio. Voice Training Escola de Oratória, melhorando, ampliando e fortalecendo a comunicação em todas as empresas e também nas pessoas. Boa. Muito bem, cara, sensacional. O que você fala é o que está no dia a dia. Vendo essa sua trajetória, o que ficou faltando? É uma pergunta difícil, né, meu garoto? Você sabe que... É um diagnóstico que nenhum treinador responde bate-pronto. Cara, eu tenho claro que uma coisa que teria me ajudado no começo da minha carreira era ter tido uma experiência de alguns anos numa Big Four. O Ernst Young, uma Accenture, sabe? O Pricewaterhouse, né? Porque, e eu falo isso com os meus filhos, que têm 20, 22 anos, com os amigos, primos, etc. Tenha uma experiência numa Big Four. Tá. Sabe, consultoria, auditoria, isso te dá uma bagagem, te dá um repertório que vai ser muito importante para a direção que você quiser levar a sua vida. Tá. Então, se eu pudesse voltar atrás, isso eu teria feito. Coisa que não tive essa oportunidade. Acabei caminhando numa outra direção. Mas isso eu acho um ponto super importante. Sedimenta, te dá contatos e te dá repertório. Eu acho que é uma coisa que teria feito sentido. O que você está falando, né, que lá atrás a gente aproveitava as oportunidades. E também não era tão fácil você se tornar um trainee lá na nossa... na década de 90. Extremamente desafiador, né? Porque você tinha que enfrentar não somente
falta de informação de como chegar nas empresas e também que conhecer as empresas que não tínhamos essa tanta informação das empresas, as melhores, tal. Então, vocês sempre ficavam nas mais tradicionais e sempre íamos para os mesmos segmentos. Hoje não. Hoje você vê várias empresas, startups tendo grandes oportunidades. Verdade. Mas como que você vê esse ciclo educativo, Otávio? Principalmente porque o jovem, ele tem que ser, como você falou, se você tivesse tido essa oportunidade, talvez o seu amadurecimento da prática deveria ser outro hoje. Teria sido. E ao mesmo tempo você ganharia um corpo maior, que mesmo assim você ia estar mais voando do que já voa, entendeu? Eu vejo que a gente tem que encarar a aprendizagem contínua como tomar café da manhã. Tá. Não tem escapatória. Tudo está se transformando rapidamente, vai continuar se transformando rapidamente e talvez acelere ainda mais, né? Sim. Então, aprender... O mundo que nós vivemos hoje é muito diferente do mundo de 6 meses atrás, que era muito diferente de 1 ano atrás e assim por diante. Então, nós temos que constantemente estar nos aperfeiçoando. Tá. Né? Nesse sentido, eu acho que a questão de treinamento e preparação é o tal do micro-learning. Treinamentos rápidos, focados naquela dor. Eu começo a pensar se faz sentido entrar num curso de 2, 3 anos, com uma grade já previamente estabelecida. Porque é possível que daqui a 3 anos você vai estar estudando aquela grade que você comprou esse ano, né? Sim. Agora, o mundo vai ser o mesmo? Será que aquele desafio que está sendo colocado para você lá na frente vai te ajudar de fato? O microlearning, e é o que fazem as universidades americanas. Você vai pegar um certificado numa grande universidade americana, você tem várias cadeiras para você escolher. Porque cada jornada é diferente. Tá. O gap de competência do João é diferente do José, é diferente da Maria, cada um. Então, muitas vezes eu acho que esses produtos pasteurizados com a mesma grade, esses podem não ser a melhor alternativa, né? O microlearning, continuamente, sempre aprendendo alguma coisa. O que eu falo com os meus estagiários, o pessoal jovem que trabalha conosco. Todo dia, quando você for para casa, pensa, o que eu aprendi de novo hoje? Eu gosto de falar o que eu aprendi, o que eu ensinei e o que eu posso melhorar com tudo que foi adquirido e trocado. Eu penso que é uma troca. Porque se você está indo para casa hoje e não aprendeu nada, puxa, reflete. Pode ser que você esteja deixando o ouro na mesa. Sim. E como o tempo passa tão rápido, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem aprender nada, caramba, você pode não ficar tão bem colocado, entende? Não, e a rotina ela é árdua. Nossa senhora. A questão de resultados, você como líder, eu estou batendo muito nessa tecla porque você é um cara especialista. Eu acho que é uma universidade hoje. Como você vê resultados e como você cobra resultados? Olha só, eu acho que eu não trabalho numa empresa filantrópica. Tá. Não trabalho. Então, empresas visam lucro e tá certo. Acho que é sadio. Porque é com o lucro que a empresa gera que ela reinveste, melhora o parque fabril e traz inovação, etc, etc. Então precisa ter lucro. O que eu vejo é que essa cobrança pelo resultado precisa passar pela relação humana. Tá. Então, eu não sou paternalista, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. A minha equipe sabe disso. E se é para bater, eu bato duro. Agora, o que eu procuro fazer, primeiro, expectativa clara. Quando as expectativas são claras, todo mundo entende o que precisa fazer e não fica nenhuma aresta, né? Acompanhamento. Então, você pode, por exemplo, esse ano os nossos negócios não estão indo tão bem. Não vou mentir. Eu estou abaixo do ano passado, né? Tá. Então, cabe a mim sentar com as minhas equipes, meus caros, esse é o cenário, que planos nós temos para mudar? O nosso resultado tem que ser entregue até 31 de dezembro. Nós ainda estamos no começo de abril, né? Nem tudo está perdido. Eu acho que o grande ponto é envolver todo mundo e considerar a opinião de todos. Tá. Porque, como eu disse, aquele ponto cego, aquela pecinha do quebra-cabeça que está faltando para virar o jogo, pode estar no bolso de alguém que está na mesa. E se eu não permito que essa pessoa fale, não dou abertura para que essa pessoa fale, esse é um ponto relevante, né? E uma outra coisa que eu sempre procuro trazer para a minha vida, eu falo sempre por último. Tem muito líder que quer ser o primeiro a falar. Poxa, se eu sou o primeiro a falar, pode ser que eu vá induzir algumas pessoas da mesa a caminhar na direção que eu acho, mas eu não quero. Tendenciar para algum lado. Eu não quero papagaio de pirata, eu não quero ninguém para concordar comigo. Eu quero pessoas para me desafiar.
No bom sentido. Tá. Para me trazer uma outra perspectiva, para trazer alguma coisa que eu não me liguei, né? Esse é que é o grande ponto, me parece. Que é a gente envolver as pessoas e, estando todos envolvidos, eu vou te dizer, muitas vezes você não precisa nem cobrar. A própria pessoa já sabe que está performando abaixo e já vem sentar comigo. Olha só, sei que estou mal, sei que os números não estão bem, olha só, tenho esse plano, vamos conversar? Vamos conversar, pô. Precisa de investimento, que suporte você precisa da minha parte, entendeu? Porque às vezes são poucas coisas. É um detalhe que está faltando, né? Diferente de um funcionário que está acochambrando, né? O cara nem visita os clientes, né? Tá deixando a desejar nesse nível, né? Talvez aí seja até irrecuperável, mas a maioria das pessoas, eu procuro pensar o seguinte, todo mundo tá tentando fazer o seu melhor. Ninguém acorda de manhã pensando assim, olha, hoje eu vou te prejudicar. Eu vou me prejudicar. Ninguém acorda. Todo mundo tenta fazer as coisas, por mais que o tiro saiu pela culatra. Mas a tua ideia era se dar bem. Era conseguir aquela comissão, era ajudar o seu filho de alguma maneira, ajudar a esposa, fazer alguma coisa em prol de você e da tua família. Às vezes o tiro sai pela culatra, ok. Mas a intenção era boa, né? Me parece que nesse sentido, com esse pano de fundo, a gente senta para conversar com as pessoas, não para cobrar. Como é que eu posso te ajudar pra gente chegar lá? Porque lembra do barco Viking? Sim. Não adianta só eu tá remando lá atrás, se você aqui na frente não tá remando. O barco vai andar mais devagar de qualquer maneira. E é dando abertura, mostrando o apoio, que todo mundo vai segurar no remo e vai remar com afinco. E é com todo mundo remando com afinco e no mesmo ritmo que o nosso barco vai conseguir ir na direção que a gente quer que ele vá. Não, espetacular. E eu digo mais ainda, esta percepção faz com que o time fique engajado. Claro. O que falta muitas vezes é esse entendimento. E como que você enxerga os seus líderes direto liderando os outros líderes? Como que é essa percepção? Puxa, eu procuro sempre olhar... Eles conseguem passar tudo que é transmitido? Eu não sei se passa ou ainda tudo... falta um filtro? Eu prefiro o seguinte, os líderes, os subordinados dos meus liderados, né? Tá. 2 níveis abaixo de mim, né? Eu procuro encontrar na minha agenda tempo para estar com essas pessoas. Tá. Então, uma prática que eu tenho feito muito, chamo as pessoas para comer um filé parmegiana lá em Diadema comigo. A nossa franquia está em Diadema, né? Inclusive já está convidado, hein? Vamos lá, hein? Top filé parmegiana. Vamos comer um filé parmegiana? A gente sai da fábrica, vem conversando. Vamos trocando ideias, falando da família. Porque no dia a dia você não tem tempo de fazer isso. Como é que tá seus filhos, pô? Como é que tá sua esposa? Sabe, como é que as coisas estão? Como é que você está? Como é que estão os teus objetivos versus os objetivos que a organização tem para você? Tá. Dessa conversa muito franca, e eu não tenho nenhum problema que de repente você trabalha comigo e a empresa e você caminharam em direções contrárias. Sidney, meu caro, seja feliz, cara. Seja feliz onde quer que você vá construir a tua história. Eu quero que as pessoas estejam comigo os que quiserem. Porque se não quiser, tchau. A transparência é tudo dentro de uma cara, companhia. E muitas vezes as pessoas não entendem. Eles falam, não, vou ficar aqui, vou esperar ali a oportunidade deles perceberem que eu já não estou rendendo, eles me mandam embora, eu ganho minha multinha. Cara, esse pensamento ainda existe. Eu acho que existe, mas é um pensamento pobre, porque... Não é, mas... Veja, se você não está dando o seu melhor continuamente, você não está aprendendo. Sim. Você tá marcando passo, você está empurrando com a barriga. Na verdade, esse ok, os 40% da multa, vamos ser honesto, faz sentido? Faz. Pô, dependendo do tempo de casa, não é pouco dinheiro. Mas eu prefiro que você sente comigo e diga, pô, Otávio, não quero mais. Embora, Não quero mais, cara. Ok, nós vamos sentar. Então, beleza, eu vou contratar alguém, você vai treinar essa pessoa e aí eu te mando embora. Eu prefiro, cara. Eu prefiro pagar os 40% e que as pessoas que não querem estar... que vão para algum lugar que elas vão ser felizes, cara. E é isso, né? Como você vê hoje, né, com tanta diversidade, inclusão, a forma de se comunicar, nem vou falar da comunicação não violenta, como assim, que está sendo... Eu acho que é um grande desafio para todos nós. Todos nós temos que aprender... Nós, como líderes, nós temos que estar bem atentos a isso, olhos abertos. Não só líderes, todos, eu acho né? que todos nós, né? Então, preparar as pessoas, porque nós fomos criados, essa é a verdade, e sem querer ofender ninguém aqui, por favor, nós fomos criados com o criado mudo do lado da cama.
E nunca passou pela nossa cabeça nenhuma questão racista do criado mudo. Era Não. o nome da mesinha de cabeceira, né? Que a gente fala hoje, né? Porque era vendida na loja de imóveis daquela forma. Nós fomos educados dessa forma. Não é simples mudar. Me parece que nesse mundo mais diverso, como você falou, né? Se nós queremos nos conectar com as pessoas empaticamente, procurando o melhor de cada um e cada uma, nós precisamos aprender essa nova linguagem. Tá. E eu não estou dizendo chamar de todes, ok? Não é isso que eu bom. estou falando. Agora, se eu posso evitar de falar criado mudo, por que não chamar de mesinha de cabeceira? Sabe? Sim. É uma questão da gente trazer isso para nossa realidade, como os nossos filhos nos ajudam, né? Eu tomo cada puxada de orelha da minha filha, quando às vezes ali no carro a gente fala alguma coisa e que Pai, isso não aí usa. não pode mais, Não pai. pode mais. Puxa, não Já pode, era. tá bom, minha filha, ok. Enfim, eu acho que é essa questão de estarmos, como eu falei, constantemente nos atualizando. Esse é um outro aspecto da atualização. Porque se você, eventualmente, está falando com 100, 200 pessoas, você não sabe quem está ali. Você não sabe que histórico aquelas pessoas têm, que valores elas têm, né? Porque muitas vezes é um grupo heterogêneo, né? Sim. Então nós temos que jogar na defesa. Opa, então eu vou procurar não pisar no calo de ninguém. Porque o nosso objetivo sempre é que as pessoas saiam engajadas, né? Motivadas, saiam melhores do que elas chegaram, né? Sim. E muitas vezes se a gente... E outra coisa, escorregamos. Puxa, escorregamos. Falamos alguma coisa que era indesejável. Ter a humildade... Puxa, peço desculpas, reconhecer. eu não deveria ter usado aquele termo, mas não quis ofender ninguém, segue pra frente, né? Essa humildade também é importante, né? Não, isso acontece, cara. Eu trabalho com comunicação há muito tempo. Eu sou polido ao falar. Eu sou polido para que não haja nenhum contratempo com ninguém. Eu sempre brinco assim, eu não tenho um jurídico do meu lado o tempo todo para resolver. E minha filha, relações públicas, muitas vezes, pai, você poderia ter usado essa linha. Mas, filha, prejudicou alguém a mensagem que eu passei? Não. Então, legal, vou mudar, muito obrigado, que segue agora nesse novo formato. Mas nesse momento não tem como você voltar atrás. E isso é muito interessante. Hoje, como a sua carreira de líder, treinador, você tem essa liberdade de sair fomentando esse conhecimento, Otávio? Olha só, eu procuro, e tive uma conversa muito franca com o nosso CEO anos atrás, lembra da transparência? Tá, sim. Meu caro, me interessa fazer atividades profissionais em paralelo com a minha carreira executiva. Né? Tá. Então, eu estou aqui abertamente conversando com você, eu já sou criador de conteúdo, você conhece meu LinkedIn, você sabe que eu tenho um podcast, você sabe que eu dou aula no curso de MBA. Eu não te achei no TikTok, brincadeira. Dançando. Dançando ainda não, mas é uma grande ferramenta o TikTok, hein? Sim, grande sim, ferramenta, sim, com tô muito brincando. potencial. E com essa transparência, eu não, por exemplo, a pessoa que nos conectou, o Vânia, né? Sim. Eu estive com ele o ano passado num treinamento. Eu fui ministrar um treinamento numa empresa em que ele trabalhava, né? Eu me tomei um dia. Não tenho nenhum problema. Esse um dia, certamente, vou compensar a Ireus Eletronet de alguma outra maneira, mas naquele dia eu estava fazendo treinamento na empresa que ele trabalhava, né? Eu acho que tudo é uma questão de duas mãos. Eu acordo cedo e durmo tarde, né? De que maneira que eu vou organizar as minhas horas, cabe a mim. Sim. Né? Cabe a mim. A grande verdade é que eu sei quais pratinhos eu não posso deixar cair no chão. Uma vez que os pratinhos não estão caindo no chão, é um ganha-ganha para todo mundo. É assim como eu vejo, né? Eu digo isso porque eu sempre segui paralelas às profissões, 33 de TI, 27 de rádio e TV, como narrador esportivo, mais de 24 fazendo eventos, apresentando, produzindo, cara. Então imagine como é a loucura. E se alguma empresa, e eu fiquei numa empresa de telecom por 20 anos, se incomodasse, eu acho que isso daí, se você está dando resultado e você está gerando lucro, como você falou, pô, cara, você pode ser multitarefa, mas também você tem que ter o bom senso de entender a hora que a empresa vai precisar de você. Você sabe uma coisa interessante? Muitas vezes, eu estou num cliente meu, aquela reunião, ali o quebra-gelo da reunião, eles trazem episódios do meu podcast. Ah, que legal. Eles trazem conteúdos de um post que eu fiz no LinkedIn. Vamos falar sobre aquilo? Então, de repente, a minha atuação como criador de conteúdo potencializa a minha atuação como gerente de vendas da Ireus Eletronet. Sim, porque mostra o seu conhecimento. Claro, sem dúvida. Aqui no Business Connections é muito interessante, alguns entrevistados já estão colhendo frutos de venderem. Isso daqui é um material rico. E eu acredito que isso daqui é válido pra caramba. Deixa eu falar para vocês aqui rapidinho dos nossos apoiadores. Nossa, já estamos na reta final do programa, gente. O Business in Connections, ele tem o apoio da
agência Sou Digi, da Bárbara Fiuza, também da Doco Technology, Bitrix 24, fazendo com que a sua equipe tenha mais produtividade através de um CRM eficaz. Também a Toye Produções e Eventos esteve com a Ciclo Academy, num evento de supply chain recentemente. Também tem a Unielas Marcas e Patentes, registrando a sua marca, fortalecendo, e aliás, foi a empresa que registrou o Business in Connections. Toye Treinamentos, levando treinamentos para aumentar a produtividade do seu time, através do método Agir para Vencer, atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para alcançar os resultados. E também a patrocinadora Master, a Voice Training, escola de oratória, formação para palestrantes, levando a comunicação assertiva para dentro da sua empresa. Otávio, estamos caminhando para o final. Você vê que papo lindo, hein? Nossa, como vai rápido. Pelé e Coutinho, toque, 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 goleada, né, cara? Eu vou ser o Pelé, né? Não, eu não, você, cara. Você tá mais à frente, você tá de barba aí. E tá careca também. Cara, eu já quero agradecer, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, como um grande influenciador, um cara de conteúdo espetacular para a nossa audiência aqui, ó, nessa telinha, nessa câmera, e eu agradeço já a sua participação, Muito foi obrigado. espetacular, obrigado mesmo. Muito obrigado. O que eu diria para vocês é o seguinte, 100 e poucos anos atrás, a indústria automobilística começou na América do Norte. Foi coisa de 4 a 5 anos. As carroças foram substituídas pelos automóveis nas grandes cidades. E imagina todo o ecossistema de carroças, pessoas que criavam cavalos, preparavam os cavalos, adestravam os cavalos e projetavam carroças, manutenção de carroça, vendiam carroças. Em 4, 5 anos, esse business acabou. Muitas delas se reinventaram. O cara tinha uma oficina de manutenção de carroça, começou a fazer manutenção de automóveis, né? E agora essa indústria automobilística cresceu e gerou 10 vezes mais empregos do que a indústria de carroças. Empregos mais remunerados, empregos melhores, mais interessantes. Acho que esse é o grande ponto que eu deixo aqui para você com relação à tecnologia. Muitas pessoas estão com medo, estão preocupadas com o próprio emprego. Eu acredito que o mundo vai ser muito melhor nesse futuro. O nosso futuro vai ser melhor do que o nosso passado foi, eu acredito. Eu acredito que a tecnologia veio para nos ajudar, veio para nos apoiar, veio para fazer com que as tarefas chatas do dia a dia sejam feitas pela máquina, enquanto você pode seguir os teus sonhos. Agora, quais são os seus sonhos? Se você não sabe que sonho você tem, como é que você vai persegui-los? Esse é o grande ponto. Esse é o grande mensagem que eu trago para a minha mentoria de liderança e soft skills que eu procuro trazer para os meus clientes. Definir juntos que futuro você quer construir para a tua vida? Porque é só assim que você vai encontrar o seu propósito e satisfação para a sua vida. Sidney, meu cara, um grande abraço para você, muito obrigado, um prazer para mim estar aqui com você, falando de liderança, falando de carreira. Se você quiser me conhecer mais, eu estou no LinkedIn, como ele disse, sou Top Voice, Octávio Alves JR, você me acha super fácil, e o meu podcast chama LideraCast, em que eu já tenho 597 episódios sobre liderança, autoconhecimento, carreira, negócios, para ajudar a sua jornada profissional. Muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço, e que espetáculo, que aula nós tivemos hoje, sem dúvida nenhuma, um conteúdo aqui no Business in Connections que vai ficar para a eternidade. Eu quero agradecer muito você. Você percebeu que um líder pode sim se instruir, pode treinar, pode ser uma pessoa que as pessoas se inspiram, mas não como muitos dizem por aí, uma pessoa que realmente leva um conceito diferente, fazendo com que até mesmo os clientes, os concorrentes, vejam aquele profissional de uma maneira diferenciada. Esse é o propósito aqui do nosso Business in Connections, fazer com que você se sinta ainda mais conectada com o mundo dos negócios, as pessoas, a camada operacional das empresas. E é justamente essa transformação que diariamente trazemos aqui no meu canal do YouTube Sidney Botelho, onde eu já peço para você se inscrever, no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no canal do YouTube do IG, no IG Play e também no portal IG, fazendo com que todas as pessoas entendam, indiferente do seu perfil. O que importa é que se você conseguir pegar
um detalhezinho já vai ser transformador para a sua vida. Então, da minha parte, Sidney Botelho, muito obrigado, Octávio Muito obrigado. Alves Júnior. E para você que ficou até agora comigo, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente, até mais. Obrigado, Tchau, até a tchau. próxima.